Boa tarde. Pessoal do segundo ano, a gente vai resolver agora as questõezinhas relacionadas com o romantismo, né? Questões essas que foram postadas lá no Google Classroom na segunda-feira ou na terça, se não estou enganado. E a gente escolheu aqui 5 questões para fazer o comentário a respeito delas. Essas 5 questões estão no nosso TD lá de revisão, no nosso atividade de revisão que a gente postou lá. E a resolução dessas 5 questões com certeza vai ajudar vocês na resolução da prova, né, da nossa avaliação que vai ocorrer na próxima semana, do dia 17 até de segunda a sexta-feira da próxima semana. E essas 5 questões contemplam tudo que pode cair na nossa provinha, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. Atividade de revisão, segundos anos A, B e C. E assunto romantismo. Romantismo, tanto poesia como prosa. As 5 questões vão contemplar esses dois momentos da literatura romântica. Primeira questão. Assinale a alternativa que preenche corretamente e respectivamente as lacunas da frase abaixo. Depois da independência do Brasil, boa parte dos escritores brasileiros foi tomada por ideais nacionalistas, que ganharam representação simbólica na figura do, ao qual a escola dedicou romances e poemas. Né? Então, que figura seria essa? Qual é a figura que vai ser, digamos assim, lembrada, tomada como símbolo da nossa nacionalidade? Né? Nós temos, por exemplo, a palmeira, a árvore de palmeira, que imortalizada por Gonçalves Dias, e que aparece também no romance O Guarani, né, como um elemento interessante, né, no romance O Guarani de José de Alencar. O Peri vai arrancar uma palmeira que servirá de barco, de embarcação para ele e Cecília, né, chegar ao seu destino, tá? E a escola romance. Só que a gente percebe aqui que não há aqui na alternativa palmeiras, né? Então, se a gente percebe que não há palmeira aqui como símbolo, esse símbolo de elemento nacional da representante da flora, nós temos aqui o índio, né? O índio que foi tomado como tipo, como elemento representativo da nossa cultura. E a escola, claro, a escola romântica, né? Então, depois da independência do Brasil, boa parte dos escritores brasileiros foi tomada por ideais nacionalistas que ganharam representação simbólica na figura do índio, ao qual a escola romântica dedicou romances e poemas. Né? Os romances, nós temos aqui 3 romances de José de Alencar, que são romances indianistas: o Guarani, Iracema e o Birajara, publicados exatamente nessa sequência. Primeiro o Guarani, depois Iracema e depois romance O Birajara. Mas também aparece na figura, nas poesias de Gonçalves Dias, né? Assim como a palmeira aparece também na poesia de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. O poeta nacionalista Gonçalves Dias, estando exilado em Portugal, exílio facultativo, claro, não foi no exílio compulsório, né, obrigatório, foi facultativo, estava lá e eles, com saudades da terra, ele lembra então desse elemento tão representativo que é a palmeira. Então, no caso aqui, nós temos a figura do índio e a escola romântica. Nós temos aqui a letra B de bola, que é o nosso gabarito aqui da questão de número 1. Nós vamos agora para a questão de número 3, outra questão que a gente escolheu para comentar com vocês aqui, tá? Dentre as tendências românticas, destaca-se o indianismo como solução encontrada pelos escritores para repetir no Brasil a proposta europeia de volta ao passado. Os grandes autores indianistas foram na poesia e na prosa. Então, nós já falamos aqui que o romantismo ele tem uma tendência passagista, um retorno ao passado histórico, né? Vamos ver que na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, nós vamos ver que eles foram buscar seus heróis na Idade Média. E nós não tivemos esse passado histórico. Então, os escritores brasileiros resgataram então a figura do índio para ser o seu representante, tá? Então, o indianismo, né, teve na poesia o seu representante maior, Gonçalves Dias. Nós temos outro também, né? Nós temos algumas figuras que vão trabalhar na poesia também a perspectiva do índio, mas Gonçalves Dias é o que se destaca na poesia e José de Alencar se destacando na prosa. Portanto, aqui a letra B para a questão de número 3, tá bom? Gonçalves Dias
e José de Alencar. Gonçalves Dias representa, coloca o índio na sua poesia, e José de Alencar, repetindo, publica 3 romances indianistas, o Guarani, Iracema e o Birajara, nesta sequência de publicações. Tá ok? Beleza. Vamos aqui então para a questão de número... Outra questão sorteada foi a questão de número 9. Vamos falar mais uma vez aqui em poesia romântica, né? Se falamos em poesia romântica, falamos também de poesia de amor. Percebemos 2 atitudes amorosas nos fragmentos acima, respectivamente de Álvares de Azevedo e Castro Alves, 2 dos maiores poetas do romantismo brasileiro. Uma de distância em relação à mulher e a outra de proximidade e íntima ligação. A gente pode observar que dentro do romantismo, da poesia romântica principalmente, a mulher ela vai ter 3 facetas, né? A primeira faceta é aquela idealizada, aquela que a mulher é quase que um anjo, né? É algo, digamos assim, divino. Nós vemos isso tanto na poesia, como vamos ver também no romance de Alencar. A figura da mulher ela é bastante idealizada. E dentro do indianismo da poesia, nós vamos ver na primeira geração, a poesia lírica de Gonçalves Dias, a mulher ela é quase que um ser angelical, tá certo? Na segunda geração, nós já vamos ter, né, a partir da figura de Álvares de Azevedo aqui, nós vamos ver já a mulher ultra idealizada, tão idealizada que ela não existe, ela é só um sonho, ela é só uma ideia, né? Nós vamos ver uma outra faceta do Álvares de Azevedo, que ele vai colocar a mulher de forma quase pejorativa, né? Ele coloca a mulher como uma mulher do povo, né? Mulher extremamente contrastante com aquela romântica, né? Então, na poesia de Álvares de Azevedo, que é o que nos interessa, a mulher vai ser super idealizada, ela quase não existe, ela é um ser inacessível. E já na poesia de Castro Alves, nós vamos ver a mulher mais concreta, a mulher presente, né? Inclusive abraçando o poeta, já há um contato carnal aí entre o eu lírico, no caso, né, que ele está falando de poesia, fala sempre de eu lírico, e o poeta. Então, repetindo, três facetas da mulher na poesia romântica. Primeiro, de Gonçalves Dias, de ser divino, angelical, idealizado. Na segunda, mulher ultra romântica, mulher ultra idealizada, não existe, é só uma ideia, só um sonho. E na terceira, mulher de Castro Alves, na poesia de Castro Alves, a mulher aparece como ser já bastante concreto, tá certo? Entretanto, tem aqui em cima os textos que a gente não leu, né, que a gente não viu, tá bom? Vamos aqui então. Nós temos aqui o soneto. Pálida a luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Era a virgem do mar na escuma fria, pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Olha aí como a faceta da mulher presente na poesia de Álvares de Azevedo, essa coisa onírica, essa coisa distante, essa coisa inacessível, um sonho, uma bruma, uma luz, o anjo, né? A questão no caso aí, uma escuma, né? Ou seja, tudo bastante inacessível ao poeta, porque não passa há uma relação onírica. Já aqui no texto 2, boa noite. Boa noite, Maria, eu vou-me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria, é tarde, é tarde. Não me apertes assim contra teu seio. Boa noite. E tu dizes boa noite, mas não digas assim por entre beijos. Mas não me digas, descobrindo o peito, mar de amor onde vagam meus desejos. Aí já temos aí uma poesia de Castro Alves, já a mulher, uma figura bastante concreta, a mulher realmente, inclusive a sensualidade aí no poema transborda, né? Bastante transbordante essa sensualidade da mulher presente na poesia de Castro Alves. Então, voltando aqui na nona questão, se falamos em poesia romântica, falamos também de poesia de amor. Percebemos 2 atitudes amorosas nos fragmentos acima, respectivamente de Álvares de Azevedo e Castro Alves, 2 dos poetas do romantismo brasileiro. Uma de distância em relação à mulher, a outra de proximidade e íntima ligação. As 2 atitudes amorosas podem ser caracterizadas respectivamente como: letra A, amor realizado e amor idealizado. No primeiro caso, na poesia de Álvares de Azevedo, que é o primeiro texto, nós não temos o amor realizado, né? Nós temos realmente aquele amor que
pode-se dizer até um amor platônico, distante, um amor que com certeza não vai se realizar, né? Na letra B nós temos o amor idealizado e o amor realizado. Esse amor idealizado aqui, o amor realizado sim, na poesia de Castro Alves nós temos o amor realizado, já que a gente percebe aí que a relação do eu lírico com a Maria é uma relação estreita, de concretude, de consolidação da relação amorosa, carnal, digamos assim, tá certo? E aqui na letra C, amor realizado, a gente já viu que não é. Amor idealizado, o amor amargurado, a gente vê que o item D também está errado, porque o amor Castro Alves não é amargurado, mas sim realizado. E nós vamos ver na letra E o amor amargurado de Alves de Azevedo, isso é falso. Então o correto, letra B de bola. Amor idealizado e o amor realizado nós vamos ter. No primeiro momento, Alves de Azevedo com a sua realização amorosa não concretizada, e vamos ver em Castro Alves a realização amorosa assim concretizada. Então o correto aqui na nona questão também a letra B de bola. E vamos aqui agora para a questão de número 11. Já agora sobre a prosa romântica, tá? No romance Memórias de um Sargento de Milícias de Manuel Antônio de Almeida, o que chama a atenção é um aspecto pouco comum nos romances românticos, ou seja, a visão social transmitida a partir da perspectiva. Dois pontos, vamos abrir aqui um parênteses e falar o seguinte, né? Que na prosa romântica que nós temos alguns elementos que se repetem constantemente. Por exemplo, a mulher idealizada, né? A relação amorosa sempre presente no texto. O motivo do romance romântico é sempre uma querela amorosa, sempre um quiproquó, digamos assim, amoroso, uma relação sentimental. Tá? E nós temos a mulher idealizada, nós temos o herói, a figura do herói, a luta do bem contra o mal, né? E a figura do herói romântico é sempre aquele homem corajoso, voluntarioso, homem poderoso, digamos assim, né? Cara inteligente, o cara que consegue trabalhar, digamos assim, ter a simpatia do público feminino, ou então são estudantes, né? Como no caso do romance A Moreninha, em que aparece Augusto, estudante de medicina, juntamente com Leopoldo, Fabrício, Felipe e etc. Né? Então esse pessoal aí compõe o cenário romântico, ou seja, a luta do bem contra o mal, a questão amorosa e sempre o final feliz. Tá? No romance, a questão também social do romance romântico normalmente são abordadas. O ambiente, por exemplo, é sempre um ambiente aristocrático, são engenhos de açúcar, de cana-de-açúcar, os romances aristocráticos do meio urbano, né? E as personagens sempre pertencentes à aristocracia, pertencentes à burguesia, digamos assim. No romance Memórias de Sargento de Milícias, pelo contrário, a única relação que a gente pode colocar esse romance dentro do romantismo é o fato de uma forma ou de outra, acabar num final feliz, né? Já discutimos isso já nos nossos vídeos anteriores, terminar no final feliz, hipotético, o casamento de Leonardo com Luizinha, né? A junção amorosa das personagens centrais, e o fato de estar cronologicamente dentro do romantismo, mas é mais uma crônica de costume. O autor Manuel Antônio de Almeida vai buscar personagens do meio popular, personagens do povo, né? A gente vai ver já aqui na resposta, tá? Então, respondendo a pergunta, no romance Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, o que chama a atenção é um aspecto pouco comum nos romances românticos, ou seja, a visão social transmitida a partir da perspectiva das classes pobres e desfavorecidas. Olha aí, ó, nós temos aqui algo totalmente diferente do que a gente estava acostumado a ver nos romances românticos, né? Por exemplo, no romance A Escravizada, nós temos o engenho de cana-de-açúcar, nós temos a aristocracia escravocrata, né? Nós temos aí personagens constituídas, ricas, com bastante educação, instruídas fora do país e tudo, né? No romance Memória, nós temos aí a Aurélia Camargo, que foi alçada, né? A condição social altíssima, e aí ela vai conviver com pessoas da alta sociedade carioca, né? E no romance Memória de um Sargento de Milícia, o que é que nós temos?
nós temos as classes pobres, o barbeiro, a parteira, temos aquelas pessoas que digamos assim, que regem a vida periférica das grandes cidades. Então, o correto na questão número 11, a letra E de elefante, tá certo? E a última questão que a gente escolheu aqui para analisar é a questão 13. Sobre a prosa romântica no Brasil, é incorreto afirmar. Letra A. Um de seus principais representantes foi José de Alencar, que por meio das obras Iracema, o Gaúcho e Senhora conseguiu transitar entre as diferentes vertentes da prosa romântica brasileira, além de ter contribuído também para a poesia do período. É verdade. Observe que ele diz aqui, também contribuiu, não diz que Alencar foi um poeta, né, um grande poeta. Ele foi tudo, né? Ele foi político, ele foi romancista, ele foi teatrólogo, ele foi crítico literário, ele fez de tudo dentro da literatura brasileira. Inclusive, disse que a literatura brasileira deve tudo que nós temos até hoje ainda a José de Alencar, graças a essa insistência nele em estudar, em pesquisar e atuar de forma tão efetiva na literatura brasileira. Tá? Então o item correto está, o item A é correto, tá certo? Ou seja, mas nós estamos procurando um incorreto, pessoal. Muito bem. Letra B. O romance indianista e histórico encontrou no índio brasileiro a sua mais autêntica expressão de nacionalidade. Foi uma das principais tendências do romantismo brasileiro, realizando o projeto literário de construção de uma literatura que retratasse nossa identidade cultural. Lembre que nós tivemos romances regionalistas, romances históricos, romances indianistas e urbanos. Né? Romance histórico de José de Alencar, por exemplo, que foi o mais atuante dentro desse quadro aí, nós temos o romance Guerra dos Mascates, nós temos Minas de Prata e nós temos o Guarani, né? O Guarani, que além de indianista, também é um romance histórico que traz para a narrativa elementos históricos, como o próprio Dom Antônio de Maris, figura emblemática, né? Figura pertencente à aristocracia, né? E que o personagem real que se encontra dentro da história de ficção do Peri e da Cecília, que é o Guarani. Certo? Então o item B também é correto. Ó. Romance histórico encontrou no índio brasileiro sua autêntica expressão de nacionalidade. Se a gente voltar aqui para o estado do Ceará, nós temos Iracema, também romance indianista e histórico, porque nele aparecem personalidades históricas, que é o caso de Martins Soares Moreno, que teria chegado até o Ceará e teria ajudado aqui na colonização do Ceará. Aí vem a lenda, né, a questão da Iracema, por isso o romance Iracema é chamado de A Lenda do Ceará. Letra C de casa. O romance regional, representado por nomes como Alencar, Franklin Távora e Tuné, contribuiu muito para a formação da literatura brasileira, bem como para a nossa autonomia literária. Como não possuíam moldes europeus nos quais pudessem espelhar-se, os escritores regionalistas criaram seus próprios modelos, retratando na prosa os 4 cantos do país. Só para lembrar um dos romances regionalistas mais interessantes que eu, na minha concepção, é Inocência, né? Em que o Visconde Tuné, o autor, leva o leitor lá para a região do Mato Grosso, ali dentro dos rincões brasileiros ali, para retratar aspectos da regionalidade brasileira, né? Aí com isso, e atrelado a isso, o romance, o namoro, o idílio, digamos assim, entre Inocência e Cirino. E o final, tem o final trágico, né? O Cirino é morto, o manecão, o noivo de Inocência, que não aceitando aí a desistência da moça, acaba matando o Cirino. E Inocência, na sequência, também comete suicídio, né? Então isso aí é a letra C, também é verdadeira, pode ler isso aqui, que isso aqui é só essa questão aqui, já é uma aula de literatura romântica, né? Na letra D nós temos Álvaro de Azevedo, é considerado como um dos principais nomes da prosa romântica, ou seja, autor de romances. Foi o único escritor que transitou entre as suas diferentes vertentes por meio de obras que representavam o romance indianista e histórico, o romance regional e o romance urbano. Então tá certo, né, isso aí, porque ele escreveu Noite na Taverna, que é uma coletânea de contos, né,
olha aí, coletor de contos, né? O livro dele, Noite na Taverna, também tem Macário, que é um teatro, né? Que é uma peça teatral, mas Alves de Azevedo, ele é conhecido como poeta, ele se destacou na poesia e não na prosa, e aqui aparece como um dos principais nomes da prosa brasileira, né? Então isso aqui já está errado, ele não foi um dos principais nomes da prosa, ele escreveu contos macabros, contos interessantes, né? Lá de Noite na Taverna, mas não chegou a ser, a obra dele não constitui um dos principais nomes na prosa romântica, e também ele não transitou entre as diferentes vertentes por meio de obras que representavam o romance indianista, histórico e romântico. Essa definição aqui se enquadra em quem? Nosso cearense José de Alencar. Então, o incorreto aqui já aparece, a letra D de dado aqui, totalmente incorreto esse item, certo? E aqui, na letra E de energúmeno, por retratar a realidade da burguesia e do homem das grandes cidades, o romance urbano alcançou grande popularidade entre os leitores, obtendo maior êxito em relação aos romances indianista e regional. Nessa fase destacaram os escritores Manuel Antônio de Almeida e José de Alencar. Isso é verdade, né, gente? O romance urbano, lembrando que o romance romântico nós temos romances indianistas de Alencar, romances históricos do próprio Alencar, romances regionalistas de Tuné e também de Franklin Távora, tá? E temos romances urbanos. Na verdade, o caráter do romance romântico, na verdade, é mostrar os conflitos sociais, principalmente das cidades, né? Por isso que ele vai dizer aqui que o romance urbano obteve maior êxito em relação aos romances indianista e regional, certo? E nessa sequência aí vamos destacar Joaquim Manuel de Macedo, destacar José de Alencar e, por que não dizer, também Manuel Antônio de Almeida, tá? Então, gabarito da questão aí, letra desculpe-me, letra D, porque nós estamos procurando o item correto aqui. O incorreto é dizer que Alves de Azevedo é considerado um dos principais nomes da prosa romântica brasileira. Show de bola, gente. Terminaria, dar uma estudadazinha nesse vídeo aí, dá uma olhada no TD, na nossa atividade de revisão, e ó, só o filé, nota 10 para vocês. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.